Oramos por tantas coisas, oramos pelos ministérios, oramos para influenciar pessoas a Cristo. Ontem no jogo Atleta de Cristo, já vamos orar, tá? O jogo do pessoal do vôlei, eu fui lá, que os atletas estavam lá. Eu nem sei se eles estão aqui hoje, algum deles. E a hora que eu passava, a Thalita, a Ivy estava trabalhando, recepcionando. Daí eu dei um abraço nela, ela falou: oi pastor, tudo bem? O segurança ouviu e no meio me parou e falou assim: eu vi a moça te cumprimentando, você é pastor? Eu falei: sim, sou pastor. Ela, lá da minha ovelha, lá da igreja, o Piá, o Wallace e o pessoal aqui, o Vini, o pessoal vai lá na igreja. Ele falou assim: olha, não é por nada não, mas toda vez que eu converso com você, você me traz uma paz. Onde é a sua igreja? Ele falou assim: quando tem culto lá, que eu quero ir lá. Eu falei: igreja do Nazareno. Eu falei: amanhã tem culto, nem sei se ele está aqui, o seu Ângelo, se tiver, por favor, né? Ou amanhã ou no domingo. Daí eu falei: vai lá que o senhor vai saber o motivo da minha alegria. Não precisei falar nada para aquele moço. O senhor vai tocando as pessoas com o seu gesto. Vamos orar. Feche seus olhos. Amado Deus, nós nos achegamos diante de Ti, nos aproximamos diante do Senhor, mesmo com o corpo debilitado devido, Senhor, ó Pai, esse período de jejum, mesmo, ó Pai, com a demanda, Senhor, ó Pai, de serviço de trabalho, mesmo com as pressões, as batalhas que enfrentamos, não só nesse mundo físico, mas no mundo espiritual. O Senhor, ó Pai, tem nos sustentado. O Senhor tem dito que vale a pena. Senhor, nós estamos orando, consagrando nesses primeiros meses do ano, porque nós queremos viver uma vida íntima contigo, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que te temem, e aqueles que te buscam, esses te encontram. O Senhor quer se revelar a nós, o Senhor quer se mostrar a nós, o Senhor, ó Pai, quer nos trazer para perto do teu peito e contar o teu coração para nós. Ó Espírito Santo que move no nosso meio, nos leva a conhecer o coração do Pai, faça com que nós a cada dia sejamos jovens apaixonados pela tua presença, homens e mulheres que abriram mão das suas vontades, do mundo, dos sistemas, do seu querer, para ter tempo contigo. Senhor, ajuda, Senhor, os nossos jovens, Deus, a influenciar outros para a glória do teu nome. Ponha, Senhor, famílias unidas no nosso meio, batiza no Espírito Santo, traz um avivamento nessa igreja, no seu povo, nessa cidade, nessa nação. Nós sabemos, Deus, que a solução para esse país, Deus, não é trocar um presidente ou trocar um governador. A solução é a tua presença, é o Senhor Jesus, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores que governa. Ora, ó Senhor amado, põe e aquece o nosso coração, assim como os discípulos do caminho de Emaús estavam indo embora, triste com a notícia que o Senhor havia sido crucificado e morto e sepultado. O Senhor ressuscita e se põe no meio deles, e eles dizem: o nosso coração aquecia, o meu coração queimava quando Ele falava: é o Senhor. Que o nosso coração queime, que o nosso coração inflame quando escutarmos ou lermos a tua palavra. Senhor, leva-nos a um nível mais profundo. Senhor, tira a gente do raso, tira a gente, Senhor, ó Pai, do comodismo, Senhor. Desperta. Há pessoas aqui, às vezes tem pessoas aqui reclamando pela situação que estão enfrentando. Escuta o que o Espírito Santo diz para você agora: sou eu que permito essa situação, porque eu quero você perto de mim. Sou eu que permito isso, para você voltar o coração a mim. Sou eu trabalhando em meio a isso. Aleluia, Senhor. Porque entre o Senhor dar o que você quer e ter totalmente o seu coração, Ele quer totalmente o seu coração. Senhor, tira a gente de viver dentro desse modismo. Não queremos moda, não queremos evento, não queremos, Senhor, ó Pai, coisas superficiais.
que inflamam, depois que murcha, acabou. Nós queremos, ó Pai, estarmos sustentados no Senhor. Por isso nós nos consagramos, por isso que nós te buscamos, no nome precioso de Jesus. Ajude os seus filhos, lembrando, Senhor, sempre que depois que o Senhor foi tentado, depois que o Senhor acabou o jejum, foi que o Senhor foi tentado. E que todos estejam atentos à sutileza, às tentações do adversário nesse tempo, e que nós continuemos olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. É assim que eu oro, agradecido por todas as pessoas que aqui estão, por todas as pessoas que servem nesse ministério, que mesmo debilitados, eles estão aqui sempre, ó Pai, fazendo a Tua vontade. Reanima o que está desanimado, fortalece o que está fraco, ressuscita o que está morto, desperta o que está dormindo, Senhor Pai. Se revela aquele que é incrédulo, Senhor. Essa é a minha oração, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Pode se sentar. Aleluia. Deus é bom, gente. Que presença maravilhosa. Oh, aleluia. Até o pastor Gabriel se preparar ali, ele vai estar chegando. Muito bom. Gabriel tem trabalhado junto conosco, pastor Orildo também, Luciano, pastora Jaqueline, Carol, a Gabi, Carol Lima agora compondo essa equipe, Gabriel Lopes. Eu glorifico a Deus por todos esses, por todo o núcleo que me ajuda e por todos os líderes que servem nesse ministério, para a glória de Deus. Pastor Gabriel, nós temos algo em comum, nós somos pastores e temos um nariz parecido. Estamos na graça, né, você? Aqui em cima está uma falta de ar, que você não tem noção. Na graça. Que Deus use a sua vida. Vamos orar, tem nas suas mãos. Pai, nós te damos graça pela vida do teu servo. Que o Senhor o conduza, o Senhor use os seus lábios, use a sua vida. Seu servo tem te servido, tem te buscado. Nós pudemos ver isso nessa banda que estava adorando. A tua palavra diz que os levitas, sacerdotes levitas que levavam a arca aos lugares no Antigo Testamento, e a arca simbolizava a tua presença, simbolizava a tua glória, e os ombros simbolizavam responsabilidade. Os levitas têm essa responsabilidade de trazer a tua glória, a tua presença ao local, através do louvor, porque o Senhor está entronizado no meio dos louvores. Use a vida do teu servo na pregação da palavra, e que todos aqui sejam profundamente ministrados para a glória do teu nome. É assim que eu oro, agradecido por ele, pela sua casa, pelas suas filhas, pela sua esposa, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje à tarde, na verdade foi de manhã, mas eu vi as mensagens só à tarde. O pastor Mica me convidou a pregar. E uma coisa que eu aprendi com meu pai: a gente tem que estar preparado para duas coisas, para pregar e para morrer. Então, se você é um cristão, prepare-se, porque você vai chegar um momento e falar assim: agora é o momento de você pregar a palavra para essa pessoa. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ele e fala assim: você está bonito hoje. Tem algumas pessoas que não ficaram muito convencidas aí. Olha para o outro lado, então, fala assim: meu irmão, você está bonito hoje. Fala para o meu seu irmão assim: Deus vai fazer um milagre. Bom, eu sou agraciado porque eu já casei com uma esposa linda e maravilhosa, e tenho duas filhas mais lindas ainda. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3, nós vamos ler, e essa noite não é uma noite de pregar uma palavra de consolação para você, essa também não é uma noite de pegar uma palavra evangelística. O Espírito Santo, ele se move da forma como ele quer. A palavra de Deus diz em Isaías 40, que eu gosto sempre de citar esse versículo, que o Espírito Santo, ele não está limitado.
Quem pode pôr limites ao Espírito Santo? É o que diz Isaías 40. Mas essa é uma noite que eu vou trazer um ensino para você. E eu não quero te ofender em momento algum, mas eu quero que você se sinta ofendido. Amém? E eu quero que você abra o seu coração e permita que o Espírito Santo fale através da palavra, amém? Deus não tem compromisso com a forma como eu vou ministrar essa palavra, Deus não tem compromisso com este lugar, com este ambiente, Deus ele tem compromisso com a sua palavra, e eu quero ser o mais fiel à palavra dele em nome de Jesus, amém? Quantos acharam 2 Timóteo 3, de 1 a 5? Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Feche os seus olhos mais um instante. Senhor, a Tua palavra, Senhor Deus, é atemporal. Ela fala conosco, ela falou no Velho Testamento, ela fala conosco hoje, e ela falará conosco no futuro. Nós cremos na Tua palavra, e nós abrimos o nosso coração para que o Senhor fale através dela, em nome de Jesus. Alguns adjetivos estão apresentados aqui nesse texto, e eu peguei uma versão chamada O Livro, que ela traz algumas palavras um pouco mais fáceis de entender acerca desses versículos. E eu queria ler com você. Há uma coisa que é preciso que saibas, é que nos últimos tempos da história deste mundo, hão de vir grandes dificuldades. Haverá gente amante de si própria, tendo a paixão da avareza, pessoas presunçosas e arrogantes, falando mal de Deus, desobedientes aos seus pais, sem sentimentos de gratidão, sem consideração pelas coisas espirituais, sem ter sequer aquela afeição que existe naturalmente nos seres humanos, incapazes de se reconciliar com os adversários. E eu queria falar novamente essa expressão, incapazes de se reconciliar com seus adversários, caluniadores, incapazes de dominar os instintos, cruéis, inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, deixando que os deleites tomem no seu íntimo o lugar que Deus queria ocupar, serão capazes de manter uma aparência de religião, mas sem acreditar na sua força. Afaste-se deles. Eu falei, Deus, essa palavra é tão pesada para começar esse período de reflexão e de ensino, e eu falei, nossa, isso está se referindo às pessoas do mundo, as pessoas que não conhecem a Cristo, as pessoas que não têm um compromisso com a sua palavra. Mas não, no versículo 5 a palavra diz, serão capazes de manter uma aparência de religião. São pessoas que servem a Deus, são pessoas que vão na igreja, elas mantêm uma aparência, mas elas não têm o caráter. O pastor Mica acabou de falar que o momento de adoração, Deus se manifesta, no momento de adoração, as pessoas são levadas à presença de Deus, Deus ministra, mas às vezes nós temos apenas esse momento de adoração como que isso significasse toda a adoração. Não, o que é adoração? A adoração é quando eu vou lá na igreja, tem um momento de música, eu canto junto, levanto as minhas mãos.
E nós vamos entender que a adoração não se baseia apenas nisso. Mas hoje eu quero falar sobre conflitos interpessoais. E quando eu falo conflitos interpessoais e eu relaciono isso com adoração, você vai entender que é impossível você adorar a Deus se você está mal com o seu irmão. É impossível você adorar a Deus se você odiar o seu irmão. É impossível você adorar a Deus se você fofocar do seu irmão. É impossível adorar a Deus se você mentir para o seu irmão. A Bíblia nos ensina vários princípios na sua palavra de que amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas nós vamos refletir aqui um pouco sobre os conflitos. Eles aparecem na nossa vida. Nós vivemos em tempos difíceis e não precisa sair da igreja para que você vivencie conflitos. Se você tem uma família, você tem conflito. Se você tem amigos, você tem conflito. Se você tem se você trabalha, você tem conflito. Se você estuda na escola, na faculdade, na pós-graduação, você tem conflitos. Agora, os conflitos, eles precisam sumir da nossa vida? Os conflitos, eles são sempre negativos? Os conflitos, eles precisam ser evitados? Nós vamos entender hoje que os conflitos, eles sempre estarão presentes na nossa vida e não é porque eles estarão presentes nas nossas vidas, eles são negativos. Agora, o conflito, ele se manifesta em nossa vida quando nós temos necessidades especiais. Quantos já tiveram fome aqui? Quando você teve fome, o pessoal está jejuando durante 21 dias, né? E eu falei com algumas pessoas que o jejum, ele aflora em nós aquilo que está lá dentro de nós. Você fica mais irritado não é por causa da falta de comida. A falta de comida, ela revela o que está dentro de você, naturalmente. Então, se você está com fome, de repente a sua esposa, eu estou falando do meu caso, minha esposa chega e fala: amor, você fez tal coisa? De novo, amor, você está falando isso comigo? Eu não aguento mais, não sei o quê. Nossa, mas por que responder desse jeito? Não, amor, estou com fome. Não é negativo. Você não fica irritado. Existe sim uma predisposição física, mental, para que você fique alterado no momento de fome. Não sou médico para isso, mas normalmente quando jejuamos, aquilo que está dentro de nós se revela, amém? Então, se você tem necessidades especiais, necessidades básicas, você já é uma pessoa que está passiva, é isso? De conflitos. Outra coisa, se você tem desejos individuais, você quer crescer na vida, você quer desenvolver no seu trabalho, você tem desejo de poder fazer, poder chegar, eu quero chegar lá. Se você tem desejos de afetividade, você precisa receber. Quem é humano aqui? Levanta a mão. Então você tem desejo de afetividade, você quer ser bem tratado, você quer receber carinho, você quer receber um bom tratamento. Isso já é passível de você passar por alguma situação de conflito. Outra situação, o conflito ele se manifesta quando existem mudanças. Mudou o cargo lá no seu trabalho, o seu colega que você gostava menos agora virou seu chefe. E agora? Vai ter conflito ou não vai? Você tem conflitos quando você tem um temperamento. Há pessoas que classificam o temperamento por sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico, mas tem pessoas que classificam de outras formas. Mas se você tem temperamento, e os seus temperamentos eles não estão submetidos totalmente ao Espírito Santo, você vai ter conflitos. Se você tem uma autoestima que não está
normal, você vai ter conflitos. Amém ou não amém? Eu queria projetar aqui, eu preparei alguns exemplos bíblicos, que na Bíblia também tem conflitos, amém? É o próximo. E nós vamos ver e discorrer por algumas dessas situações de conflitos dentro da Bíblia. Na Bíblia nós encontramos o conflito entre Caim e Abel. Houve um choque de caráter. Abel gostava e tinha como no coração dele de dar sempre o melhor a Deus. Caim já não tinha esse caráter de Abel. Há quem diga que a oferta de Caim não foi aceita porque ele deu dos frutos da terra. Há quem diga que Caim não ofereceu o que era melhor. Mas o problema da não aceitação da adoração de Caim não foi por causa da sua oferta, foi por causa do seu coração. Deus não aceitou a oferta de Caim porque ele odiava o seu irmão. E pelo fato dele odiar o seu irmão, a oferta de Caim não foi aceita, e o ódio se revelou quando Deus falou assim: a sua oferta eu não vou aceitar. Mas Paulo, ele tinha um compromisso com as coisas de Deus. E numa situação e Barnabé tinha compromisso com as pessoas. Numa situação em que Barnabé sugeriu de levar um discípulo, de levar um homem chamado João Marcos para que acompanhasse eles para a pregação do Evangelho, Paulo falou: não, se João Marcos for, eu não vou. Aí você pode ir com ele. Mas apóstolo Paulo, homem espiritual, nossa, ele entrou em conflito com seu companheiro Barnabé, homem de Deus, ungido pelo Espírito. Ele era um homem cheio do Espírito, Barnabé. A Bíblia diz que Barnabé era o apelido dele, o nome dele era José. Barnabé, filho da consolação, ou filho do Consolador, porque ele era um homem cheio do Espírito. Mas como assim? Pessoas cheias de Deus podem passar por conflitos? Paulo e Pedro divergiram na questão de visão ministerial. Paulo, um dia, viu Pedro assentado com os gentios. Gentios eram aqueles que não eram judeus, não eram provenientes da lei judaica, e quando chegaram outros judeus para se juntar a eles, o que Pedro fez? Se levantou da cadeira e saiu de perto, discriminou, porque aquele grupo de judeus, existia um grupo de judeus naquela época que queria que os novos convertidos ao cristianismo costumassem se entregassem às práticas antigas do judaísmo. E aí Pedro não estava tão convicto de que isso não era mais necessário. E aí Paulo e Pedro tiveram uma briga feia. Você pode ler lá em Atos, no capítulo 15, se eu não me engano. Então, os conflitos, eles se manifestam por situações, às vezes, bobas. Se você tem relações com pessoas, você terá conflitos. Fala comigo: eu terei conflitos, mas eu sairei deles. Jesus, ele escolhe pessoas diferentes. Lá em Marcos 3:13, a Bíblia diz que Jesus, ele escolheu quem ele quis. E cada discípulo tinha uma personalidade, cada discípulo tinha uma cultura, cada discípulo tinha uma herança familiar, cada discípulo tinha uma forma de pensar diferente, um partido político diferente, um time de futebol diferente, tinha opiniões diferentes sobre coisas diferentes. Mas Jesus escolheu essas pessoas. Agora, como é que nós costumamos reagir a esses conflitos? Pode passar o próximo slide, por favor. 1 Samuel 17, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel 17, no versículo 31 ao 40. Eu não vou ler todo o versículo, mas eu quero ler um trecho
1 Samuel 17, 31 ao 40. Nós vemos que esse contexto é quando Golias, o gigante, o grande guerreiro dos filisteus, desafiava todos os dias o povo de Israel, dizendo: quem pode contra mim, quem pode vencer o nosso exército? E humilhava e lançava palavras de ordem contra Israel. E no versículo 31 diz: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Por quê? Porque Davi tinha se disponibilizado a enfrentar aquele gigante. E aí Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai, e quando aparece um leão, ou quando aparece um urso, ele leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Então, Davi, ele tinha em si a coragem e a confiança em Deus. Mas Saul sabia da intenção boa de Davi e falou assim: tudo bem, só que, apesar de eu achar que você é um rapaz, que você não tem condição, que você não sei, isso ou aquilo, você vai lutar o filisteu, mas você vai levar a minha armadura, porque a minha armadura é o jeito certo de lutar. A minha armadura é a forma correta de você desafiar esse gigante. Eles estavam diante de um conflito externo, que era o gigante, e geraram um conflito interno. Porque foi lá, falou: tá bom. Aí Davi foi lá, colocou a armadura de Saul, e a armadura era tão pesada que a Bíblia diz nesses textos aí, que ele tinha dificuldade de andar. E aí ele falou assim: olha, não dá para eu usar essa armadura, eu vou usar o que eu tenho na minha mão. Eu vou usar aquilo que Deus me deu. Eu vou usar as ferramentas e as características que Deus deu para mim, para que eu enfrente esse conflito. E o ensino que nós temos aqui é que, muitas vezes no conflito, nós achamos que nós sabemos como enfrentar o conflito, e achamos que o nosso jeito de enfrentar o conflito é a maneira correta de você fazer. E às vezes você quer impor isso para outra pessoa. E Davi, ele tinha um cajado, um alforge, uma funda e as pedras. E eu entendo nesse versículo como uma característica profética nisso, um simbolismo. O cajado, ele fala de autoridade. O alforge fala da sua reserva, das coisas que você guarda de Deus na sua vida. A funda fala da oração, fala da sua guerra espiritual. E as pedras que não são criadas pelo homem, que não é algo criado pelo homem, mas sim por Deus, são usadas. Você pode achar que uma pedra não destruiria um gigante daquele tamanho, daquela proporção, que era guerreiro, mas Deus usou uma pequena pedra para destruir aquele gigante. E aí nós reagimos dessa forma aos conflitos. Nós achamos que a armadura do nosso irmão é mais importante, mais eficaz para destruir o inimigo. Pode passar o slide.
nós vemos aí que existiu uma tática de fuga de Saul. E Saul, diante da ameaça do gigante, o que ele fez? Ao invés de ele chegar no povo e falar assim, não, nós vamos enfrentar esse gigante, eu vou lá pessoalmente e vou destruir aquele gigante. O que ele fez? Ele, diante do conflito, ele recuou. E nessa fuga, nós entendemos algumas características. Que a fuga, ali o segundo ponto fala que a evasão, a fuga, pode até amenizar a situação, mas ela não vai resolver o problema. Fala, não, eu não vou mexer com aquele gigante lá, deixa ele lá, quietinho. Mas resolveu o problema? Não. Precisou de levantar um Davi, um rapaz, que aparentemente não tinha experiência de guerra, para que pudesse desafiar e não fugir ao problema. Nós, nessa tática de fuga, nós não podemos escapar o tempo todo. Você precisa enfrentar os seus conflitos, amém? E muitas vezes, nessa tática de fuga, você se cala, você evita de pôr para fora aquilo que está te conflitando, e você se cala, você deixa para dentro, começa a gerar uma raiz de amargura, começa a gerar medo, bloqueios, e a Bíblia diz em Salmo 32, que enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. A fuga, ela não é a ferramenta correta para você enfrentar os desafios. Existe poder na confissão. Por outro lado, uma pessoa que foge, ela também reprime o conflito. Então ela acha que aquela forma de fazer, porque é o que Saul fez com Davi, e falou assim, não, eu vou impor a você o meu jeito de resolver o conflito. Amém? Eu quero que você agora abra a sua Bíblia em Filipenses no capítulo 2. E vamos ver então agora o que a Bíblia nos ensina. Qual o princípio que nós devemos ter para que a gente resolva os nossos conflitos. Filipenses 2. No versículo 3 em diante. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Fala assim, superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olhe para o seu irmão, dá um sorriso para ele e fala assim, seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus. Fala assim, você pode ter a razão, a sua razão, mas não queira assumir a sua razão e procure a razão do outro também. Existem algumas dicas. Pode passar o slide, por favor. Não, pode passar esse aí também. Existem algumas dicas que estão impressas na palavra de Deus, e você pode tomar nota disso daí. Uma dica, quando você se deparar com um conflito, primeiro, não fuja dele, não escape, não se evada, mas não quebre princípios. Essa semana, há umas 2 semanas atrás, uma jovem chegou para mim, no instituto que eu dou aula, que eu coordeno, e ela me expôs uma situação onde ela tinha um conflito, ela é líder de louvor de uma igreja, e ela tinha um conflito com o pastor da igreja. O agravante disso tudo é que o pastor da igreja era o pai dela. E aí ela falou, por uma situação lá que eles me falaram,
a respeito de volume de som da igreja, que os músicos achavam de uma forma, mas ele achava de uma outra, e tinha que ser um som baixinho. E ela falava: Gabriel, eu não sei o que eu faço, porque a vontade que dá é de sair fora da liderança do louvor, a respeitar ou acatar aquilo que o meu pai, pastor da igreja, está falando, está me orientando. E eu falei para ela: olha, vamos lá. Primeira coisa, não quebre o princípio da autoridade. Se você está diante de um conflito, se submeta à autoridade. Além dele ser seu pai, ele é seu pastor. Então, o que você vai fazer? Você vai dizer: pai, eu não tenho a mesma opinião que o senhor, porque eu acho isso ou aquilo, mas eu vou respeitar e eu vou me submeter à sua orientação. E aí a gente pode continuar discutindo sobre esse assunto de uma forma madura. E aí a segunda coisa que eu falei para ela foi: você agora vai cuidar da sua boca, dos seus lábios. Você não vai murmurar, porque a tendência é de que você está sendo contrariado, você está sendo reprimido por uma orientação. A sua tendência é você maldizer, a sua tendência é você reclamar, a sua tendência é você fofocar, é contar para os outros aquilo que você precisa desabafar, que vai te fazer melhor. Não, eu preciso desabafar, então eu tenho que falar do meu pai para alguém. Então você não vai fazer isso, você vai trocar a murmuração por gratidão a Deus. Você vai dizer: Deus, obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim, obrigado que o Senhor tenha abençoado o ministério de louvor da minha igreja, obrigado porque o Senhor tem feito coisas grandes na nossa igreja. E Deus vai te dar o caminho certo para que você resolva essa situação dentro da sua igreja. Essa semana ela chegou para mim e falou: Gabriel, tenho um testemunho para te contar. Eu fiz o que você falou, eu me submeti e eu fechei a minha boca, e a situação se resolveu. Então, quando você não quebra princípios, você deixa que o Espírito Santo te direcione para resolver conflitos. Segunda dica: não esconda o conflito, já falamos isso. Ande na luz. Se você tem algum problema com o seu irmão, e a palavra de Deus diz o seguinte, que se você for oferecer uma oferta a Deus, e a oferta ela não é apenas dinheiro, a oferta também significa o seu oferecimento, a sua adoração a Deus. E quando a palavra diz, quando você for entregar a sua oferta, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa primeiro a sua oferta, não entregue a sua oferta ainda, vai lá, reconcilia-te com teu irmão, e depois você entregue a sua oferta. Aquele princípio de Caim e Abel, se Caim tivesse se reconciliado com Abel, Deus teria aceitado as ofertas de Caim. Até porque, pessoal, desmistificando esse negócio de que não, a oferta dele era de cereais, era de frutos, e Deus não aceitava. Deus aceitava sim. Se você ler Números, Deus dá algumas ordenanças de como poderia se oferecer ofertas de cereais e outras coisas mais. Mas não quebre esses princípios, não se esconda, não fuja do conflito. Se a Bíblia diz: se andarmos na luz, como na luz Ele está, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E esqueci o restante do texto. Se andarmos na luz como na luz Ele está, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E temos comunhão uns com os outros. Amém ou não amém? Então, se você quer ter comunhão com seu irmão, e se diante de um conflito você está com seu irmão, você tem que andar na luz. Traga o seu problema à luz, resolva a sua situação, e fale para ele, peça perdão, se humilhe, não quebre princípio, e que Deus vai purificar a sua vida com seu sangue, e você vai conseguir ter comunhão com os irmãos. Sabe o que isso significa? Que você vai ter
em comunhão com a igreja, porque o seu irmão em Cristo, com você, é a igreja de Jesus Cristo, amém? Outro princípio, não demore para fazer isso, seja rápido. Eu vou contar uma experiência de 2 pessoas que estão aqui na igreja, eu não vou citar o nome porque não vem ao caso. Mas essa semana eu visualizei, as pessoas elas nem vão perceber que isso foi uma lição para mim. Mas numa situação de conflito, era uma pessoa empregada, a outra pessoa era patrão. E de uma situação, o empregado, o rapaz que é empregado, chegou no patrão e falou: olha, eu não gostei da forma como você falou comigo numa situação, você me expôs junto com outros fornecedores. Primeira coisa que eu achei de lição é que a pessoa foi rápida e falou assim: olha, eu não gostei, para não gerar conflito, eu estou confessando para você e eu não gostei, olha, eu acho que você não pode agir dessa forma. O patrão, essa pessoa que é o patrão, imediatamente falou: olha, eu não tinha percebido isso, me desculpa, isso não vai acontecer de novo. Foi rápido e resolveu na hora. Sabe o que aconteceu? O clima ficou espetacular. Não houve quebra de princípio, ele poderia ter guardado para si, ele poderia ter gerado ira, raiva, ódio, qualquer outro tipo de coisa, trabalhado errado, não, mas ele foi lá e confessou, falou assim: olha, não gostei dessa forma, eu quero me retratar com você, quero que você se retrate comigo. E imediatamente o patrão, que é um homem de Deus, chegou e falou assim: olha, realmente, me perdoe, isso não vai acontecer outra vez. Seja rápido. E por último, se for grave, se o seu conflito for grave, chame um mediador, chame um pastor, chame uma pessoa madura, chame alguém que vá conduzir aquela situação para que você se acerte. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 13, 35. E eu quero encerrar com esse versículo, e eu queria que você, diante dessas situações de conflito, você entendesse que nem todos os conflitos eles são negativos, mas o que vai determinar que o conflito é negativo ou positivo, vai ser a atitude que você vai tomar diante do conflito. A Bíblia lá em Gálatas capítulo 5 diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, aliás, andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da vossa carne. Uma boa parte dos nossos conflitos, eles têm a ver com as nossas carnalidades, com as nossas descompensações. E quando você submete a sua vida ao Espírito Santo de Deus, você não deixa que a carne domine sobre a sua vida, e o Espírito Santo ele te guia em toda a verdade, que João capítulo 16 fala. Mas João 13 é o princípio maior. Versículo 35 diz que: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Vamos falar juntos? Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Se você quer viver uma vida em comunidade, se você quer viver uma vida na igreja, uma vida em comunhão com a sua família, você quer ser exemplo e testemunha de Cristo no seu trabalho, diante de pessoas que não servem a Deus, o princípio é amar o seu próximo como a ti mesmo. Fala assim: amar o meu próximo como a mim mesmo. E diante disso eu gostaria de encerrar e orar com você.
pedir para o Espírito Santo confrontar a sua vida, no sentido de que essa palavra que foi de ensino faça você refletir a respeito de quais são os conflitos que eu tenho na minha vida, quais são as pessoas que eu estou em conflito, o que tem me levado a esses conflitos, o que tem me feito sempre entrar em conflitos e tem ferido as pessoas que estão perto de mim. E eu creio que muita gente que está aqui, chegou aqui com algum conflito dentro da sua casa, algum conflito com seu pai, com a sua mãe, algum conflito com seu namorado, com seu patrão. E eu gostaria de que você fechasse o seu olho, seus olhos, e orasse a Deus, pedisse que o Espírito Santo revele a você, tire de dentro do seu interior aquelas coisas que estão escondidas, ocultas, as motivações que você ainda não percebeu, aquilo que ainda é uma mancha cega em você, aquilo que as outras pessoas percebem, mas você não percebe, e permita que o Espírito Santo agora oriente você naquilo que você precisa fazer para que esses conflitos sejam resolvidos. Espírito Santo de Deus, nós oramos nessa noite, Pai. A Tua palavra diz que nem os Teus discípulos, nem os apóstolos, eles ficaram, Senhor Deus, blindados de conflitos, de diferenças, de situações adversas com os seus irmãos. E a Tua palavra não nos garante que os conflitos devem acabar, mas o que a Tua palavra nos orienta é que nós, diante desses conflitos, devemos amar o nosso próximo. E diante desses conflitos, nós devemos ter o nosso temperamento, a nossa alma, a nossa mente submetida ao domínio e à direção do Teu Espírito, Senhor. Que nessa noite o Senhor possa começar a liberar perdão, Senhor. Pessoas aqui talvez estejam sofrendo porque ainda não perdoaram. Pessoas que ainda estão aqui sofrendo porque às vezes precisam receber o perdão de alguém. E eu oro, Espírito Santo, para que diante desses conflitos, Pai, o Senhor possa quebrantar os corações. Que o Senhor possa revelar e trazer vida, Senhor Deus, onde há morte. Trazer perdão onde há guerra, trazer, Senhor Deus, alegria onde houve entristecimento, Senhor Deus, para trazer, Senhor Jesus, retratar, Pai, perdão onde houve ofensa. E se nós fomos os causadores desses conflitos, nos leve hoje a tomar uma posição diante disso. Que hoje, a exemplo da Tua palavra, nós possamos deixar tudo aquilo que nós temos a fazer, para que nós possamos ir lá consertar com o nosso irmão. Senhor Deus, o sentido de igreja é que uns tenham comunhão com os outros. E se eu não estou em comunhão com meu irmão, isso é, se eu não tenho tudo em comum com meu irmão, Senhor, eu estou fora da comunhão do corpo de Cristo. Por isso, Senhor, constrange os nossos corações, traz a memória, e nos leva, Senhor Deus, a tomar uma atitude que glorifique o Teu nome, Senhor. Nessa noite eu quero convidar você que ou precisa perdoar, ou precisa de perdão, você que identificou aí no seu lugar algo que, não, realmente eu preciso disso, eu preciso tomar uma atitude de retratamento com o meu irmão. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, em nome de Jesus.
O Espírito Santo, ele quer ministrar sobre a sua vida, ele quer te capacitar. E eu vou te falar uma coisa, que o Espírito Santo, ele é o único que consegue garantir que você consiga perdoar o seu irmão. E se você não consegue perdoar, venha, porque essa é uma ação do Espírito Santo na tua vida. Se pelo Espírito fizeres morrer as obras da carne, viverás. Romanos capítulo 8. E se você está deixando em alguma área da sua vida alguma reserva, não, Deus pode fazer tudo, mas aquela pessoa, não dá para perdoar. Venha, que Deus quer ministrar no teu coração, porque Ele quer que você saia aqui deste lugar, nessa noite, disposto, capacitado a perdoar, em nome de Jesus. Enquanto você deixa o seu lugar, coloque-se de pé. Quando você deixa o seu lugar, talvez a pessoa para você resolver o conflito está aqui dentro. E eu te encorajo, antes de você sair deste lugar, você resolver esse conflito hoje. Nisso serão conhecidos com os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Não existe outro caminho, não existe outra atitude. Você precisa resolver isso. Talvez esses tiveram a coragem e a atitude de vir aqui à frente e se prostrar. Mas talvez você no seu coração ficou relutando, né? Será que estou em conflito ou não? Eu tenho muitos às vezes. Eu preciso me deparar e tomar uma atitude contrária à minha própria vontade. E me submeter à vontade de Deus. Nós iremos orar. O tempo corre. Nós iremos orar para a glória do Senhor. Feche seus olhos. E se ao decorrer desse tempo de oração você quer sair do seu lugar e ir tratar com alguém, se ela está aqui na frente, vem tratar. Se ela está do seu lado, trate. Se você quer resolver depois do culto, resolva. Mas resolva para o seu coração ficar limpo. Bem-aventurados, puros de coração, os limpos de coração.